Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por favor, aproveite que você está em pé. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quero louvar a Jesus enquanto você procura o texto bíblico, pela oportunidade de cultuar a Deus esta noite, esta feita junto de vocês, mais uma oportunidade. Para Deus, pelo pastor Toledo, anjo desta igreja, todos os obreiros, todo o departamento da educação cristã deste campo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Saudação da minha família, minha esposa e filhos, que não pôde estar aqui esta noite, mas estão em oração por este trabalho, por este momento. Há um trabalho ali acontecendo, onde somos dirigentes, com as crianças da nossa igreja, e foi necessário que só eu viesse nessa oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, minha leitura é a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Você encontrou, confirme dizendo amém. Só escute e eu faço a leitura aos irmãos. A leitura é um pouquinho extensa, mas será necessário. A partir do versículo 1 está escrito assim: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça o Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2,
pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do preço, acharam-se que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Glória a Jesus. Sente, meus irmãos, por favor. Glória a Deus. Queridos, foi necessário lermos esse texto todo para que eu pudesse ter a facilidade da exposição do mesmo nestes minutos que temos de meditação. É necessário, enquanto, ou ainda como introdução, darmos um panorama geral sobre as viagens do apóstolo Paulo. Você sabe que este homem chamado Paulo viajou pelo menos 3 vezes com a intenção de trabalhar em missões, expandir o evangelho e o conhecimento de Cristo ao mundo da sua época. Alguém fez uma conta e concluiu que Paulo deve ter navegado junto de seu caminho terrestre cerca de 16.000 quilômetros em 3 viagens. São 12 anos se aplicando para a expansão do evangelho, desde o ano 46 até o ano 57. Paulo dedicou-se a viagens, sendo pelo menos 4 anos em cada viagem. O que é interessante é que Paulo estabeleceu comunidades e igrejas em cidades estratégicas do Império Romano. E ele, tanto na Ásia, como na Macedônia, como na Acaia, como pela Europa, havia então comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo. Isso deu, irmãos, a liberdade do evangelho ser espalhado de forma estruturada, organizada. Paulo mantinha uma estratégia com ele enquanto na atuação missionária. Paulo tinha o bom costume de, em cada cidade que ele parava, para evangelizar, e primeiro as sinagogas. Isto é uma constância nas viagens de Paulo, ainda como uma palavra introdutória. Paulo fez isso em Antioquia da Pisídia, região da Galácia. Entrou primeiro na sinagoga dos judeus para anunciar a Cristo. Paulo fez isso em Icônio, também região da Galácia. Ele entrou primeiro na sinagoga dos judeus para anunciar a Cristo. Paulo fez isso na Macedônia, na cidade de Tessalônica. Ele entrou primeiro na sinagoga dos judeus, como era o seu costume, assim que a Bíblia diz, em Atos capítulo 17, versículo 2. Entrou primeiro na sinagoga para apresentar a Cristo. Paulo fez isso na Acaia, na cidade de Corinto. Ele procurou primeiro a sinagoga dos judeus para anunciar a Jesus. Essa era a sua estratégia.
Mas após não o receberem, não entenderem a sua mensagem e não ter mais disposição de ouvir o apóstolo Paulo, logo após a sua insistência dentro da sinagoga, ele partia para os gentios. Isso aconteceu na primeira viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46, diz exatamente assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltemos para os gentios. Isso aconteceu também na cidade de Corinto, no capítulo 18, versículo 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo aplicava essa estratégia. Primeiro a sinagoga dos judeus, logo após os gentios. E o capítulo que lemos, o 19, se trata da sua terceira viagem missionária. Ainda como uma palavra de introdução, de forma geral, o apóstolo Paulo, segundo o que lemos em Atos capítulo 18, versículo 23, ele voltou da sua segunda viagem missionária, passou por Jerusalém, desceu para Antioquia da Síria. Ele parte de Antioquia da Síria com a intenção de fortalecer os irmãos e revisitar as comunidades que já fora fundada pelo seu ministério. Paulo então volta a visitar a Galácia e a Frígia, mas ele chega à cidade de Éfeso, região ou cidade que na segunda viagem missionária ele passou em um curto espaço de tempo, pregando nas sinagogas e até mesmo tendo o desejo daquele povo que lhe ouviu que permanecesse com eles por mais tempo. Paulo se despediu na segunda viagem missionária, mas deixou para eles que, permitindo Deus, voltaria para a cidade de Éfeso. Pois bem, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, coube a ele se estabelecer na cidade de Éfeso. A viagem missionária, essa terceira, deve ter acontecido por volta do ano 54 a 57, são 4 anos, mais uma vez, aplicados a esta missão, não somente na cidade de Éfeso, mas Paulo passaria pela Macedônia e pela Grécia, cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Troade, Mileto, até que ele volte para Jerusalém. Glória a Jesus. Em especial nesta oportunidade, o Espírito Santo, de forma muito espontânea, trouxe ao meu coração o registro do capítulo 19. E tudo que Paulo fez aqui era o seu costume de fazer em cada cidade. Qual seria a forma dele tentar que o evangelho se expandisse, se espalhasse em uma cidade como a cidade de Éfeso, que, segundo os registros, passava de 200.000 habitantes. Uma grandíssima cidade para a época. Nós sabemos que Paulo ali se dedicou por cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Dos 4 anos de viagem missionária, na sua terceira viagem, 3 anos foram dedicados à cidade de Éfeso.
e como que Paulo se comportava enquanto atuando de forma missionária. Pois bem, a Bíblia deixa claro que mais uma vez Paulo procurou a sinagoga dos judeus. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mais uma vez está Paulo usando da sua mesma estratégia, primeiro aos judeus, primeiro na sinagoga, primeiro exatamente para o seu povo, os judeus, anunciando e expandindo a informação do evangelho para o seu povo. Mas há quem não obedeceu, aqueles que resistiram à palavra de Paulo. Pois bem, após terem rejeitado a palavra do apóstolo Paulo na sinagoga, a Bíblia diz que ainda na cidade de Éfeso, um local de um certo homem, não sei se realmente isso seria o seu nome, uma escola de um certo tirano. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Tirano é um soberano autoritário. É um professor daquele tipo linha dura. Vocês têm professor linha dura na escola dominical? Estou olhando para vocês, hein? Na escola de certo tirano, após não ter mais a liberdade de falar na sinagoga, Paulo conseguiu esse espaço. Não sei se pagando o aluguel, mas a verdade é que a Bíblia deixa claro, ali, diariamente, todos os dias, diferente da sinagoga que era no sábado, uma vez na semana, agora na escola de tirano, pelo menos no horário mais quente do dia, da meio-dia às 4 da tarde, Paulo tinha liberdade de falar sobre o reino de Deus. Glória a Jesus. E por 2 anos inteiros, Paulo dedicou-se a ensinar. Glória a Deus. Qual era o tipo de ensino do apóstolo Paulo? Já que ele dedicava-se tanto tempo assim a uma cidade. Segundo o que lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, Paulo estava falando sobre reino de Deus. E quando nós encontramos reino de Deus como assunto de pregação, obviamente está totalmente envolvido no assunto reino de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, damos talvez uma luz do que Paulo pregava, exatamente quando a Bíblia menciona assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Falar do reino de Deus é falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e a sua obra. Nesse tempo de 2 anos na escola de tirano, Paulo deve ter abordado assuntos como esse: Jesus como Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Paulo com certeza deve ter ensinado sobre o significado da morte e ressurreição do Senhor. Glória a Deus. Temas como regeneração, justificação, santificação, eram assuntos que Paulo pregava. Paulo também certamente dedicou-se a ensinar a cidade de Éfeso sobre salvação pela fé.
não pelas obras da lei, mas pela graça, pelo favor de Jesus Cristo, o homem pode ser salvo. Paulo certamente ensinou sobre o alcance universal da salvação, não somente para os judeus, mas para os gentios. Paulo certamente ensinou, chamando-os ao arrependimento. Paulo certamente ensinou a nova vida no Espírito. São 2 anos de ensino, irmãos, diariamente, todos os dias. Da meio-dia às 4, lá estava Paulo, na escola de Tirano, ensinando temas variados, doutrinas importantes da fé. E aí eu peguei-me a perguntar: vale a pena essa dedicação em ensinar? Pergunte a você mesmo. Você que está num departamento de educação, vale a pena esse esforço de ensino? Ainda não responda, mas fique com esta pergunta para a sua meditação. Vale a pena nos dedicarmos às doutrinas fundamentais e, de fato, expô-la de forma didática para que o povo aprenda? Se é que vale a pena, deveria então ter alguns resultados deste ensino. E eu me volto para o tema proposto para esta noite. A obra do Espírito Santo através do ensino, da informação à transformação. Mas o título que eu quero obedecer esta noite é Ensino, Fonte de Avivamento. Vamos dizer isso? Você já sabe o tema geral proposto esta noite, mas eu quero que você diga forte: ensino, fonte de avivamento. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez para ficar bonito, 1, 2, 3. Eu lhe disse, eu lhe perguntei se realmente tem resultado nos dedicarmos a expor, a ensinar as Escrituras de forma didática, constante, assim como Paulo fazia diariamente. E eu acredito que a cidade de Éfeso pode nos dar resposta sobre essa questão. Se vale a pena, há de ter resultados. E o resultado chegou. Olhe para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Está escrito exatamente assim, você pode acompanhar na sua Bíblia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha a leitura. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Oh, irmãos, eu não estou vendo Paulo aqui fazer um culto dos milagres. Eu não estou vendo Paulo aqui fazer um culto de libertação. A Bíblia somente declara para nós: ele estava ensinando todos os dias. Quando este texto salta ao meu coração, mais uma vez eu preciso reforçar: ensino é a fonte do avivamento. Glória a Deus. Aonde há ensino dedicado das Escrituras,
haverá milagres neste lugar. Glória a Deus. Aonde há ensino de forma sistemática, constante, o resultado é milagres extraordinários. E o escritor Lucas coloca esta palavra num sentido muito especial. Milagres especiais, maravilhas extraordinárias. Não se tinha visto ainda o que estava acontecendo na cidade de Éfeso. Até mesmo para Lucas, companheiro de Paulo, o que ele estava vendo acontecer era demais para ele. Ele não consegue registrar com outras palavras. São maravilhas extraordinárias. O povo vendo isso, pegava os lenços e aventais de uso do apóstolo Paulo. Isso não é doutrina não, viu, irmãos? Mas o povo pegava os seus lenços, os seus aventais e levavam aos enfermos, e eles eram sarados. Oh, glória ao nome de Jesus. Reforço como resultado do ensino, que se houver ensino, haverá milagres. Se houver ensino, haverá milagres. Toda reunião que não se dá valor ao ensino da palavra, qualquer manifestação que se chama de milagre, não são milagres reais, mas toda a comunidade que dá valor ao ensino da palavra, viverão milagres extraordinários. Eu concordo com pensadores, importantes teólogos de nosso tempo, como John Stott disse, os milagres no Novo Testamento não são espetáculo, mas confirmação da palavra pregada. Onde não há ensino, não há fundamento para a fé, que abre espaço ao agir sobrenatural. Onde não há ensino, não há fundamento para a fé. Disse o Dr. Martin Lloyd Jones: a igreja que abandona a pregação bíblica enfraquece espiritualmente e os milagres se tornam raros, porque Deus não autentica mensagens distorcidas. Disse um importante teólogo pentecostal: os sinais acompanham a proclamação fiel do Evangelho. É impossível que aconteça sem a pregação da palavra. Glória a Deus. Aonde há ensino, há milagres extraordinários. A Bíblia diz, foi o apóstolo Paulo que registrou aos Romanos, capítulo 10, versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se não há ensino, não há milagres. Se não há ensino dedicado das Escrituras, não haverá milagres. Em segundo lugar, o ensino genuíno, vai surgir libertação genuína. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 13 ao 17, ele é estranho, né, irmãos? Depois da menção dos milagres extraordinários, está ali exorcistas itinerantes. Ganhavam a vida fazendo isso, de forma que usavam de engano. Mas na cidade de Éfeso, esses itinerantes, que aproveitando a onda de milagres acontecendo, acharam de entrar numa casa,
onde estava alguém possuído. E a Bíblia diz com tantos detalhes: os filhos de Seva, 7, entraram numa casa para expulsão daquele que estava com uma possessão maligna. A Bíblia diz que disseram para ele: esconjuro-vos que saia em nome de Jesus, aquele nome que Paulo prega. A história relata, irmãos, que esses exorcistas itinerantes faziam uso do nome de todos os deuses, para que pudessem lucrar com o efeito daquilo. E sabendo que Paulo estava na cidade falando do nome de Jesus, realizava tantos milagres, registraram no seu livro: pois bem, o nome de Jesus realiza milagres e liberta a pessoa da possessão maligna. Entraram na casa e usaram a frase: esconjuro-te que saia em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o endemoniado pôde mais do que eles, e assenhorando-se de dois, rasgou as suas roupas, deu a eles talvez ali uma surra, tiveram que sair correndo da casa, mas o nome de Jesus foi engrandecido com este episódio. Não adianta inventar. Aonde não há ensino, não há libertação. Aonde não há palavra pregada, não há endemoniado sendo liberto. Mas aonde a palavra é pregada, aleluia, o Senhor liberta de qualquer possessão maligna. Você continua acreditando nisso? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Libertação genuína como resultado do ensino sistemático e dedicado de Paulo. Mais um resultado, ainda na cidade de Éfeso. Muito estranho notar que quando Paulo chegou no porto, alguns discípulos foram o recepcionar. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Olhe bem para a sua Bíblia, o versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Fica comigo bem forte: discípulos. Mais uma vez, discípulos. Isto é sinônimo daqueles que seguem a Jesus. Este grupo de pessoas, que são 7, já são seguidores de Jesus. Contudo, de maneira deficiente. Paulo lhes faz algumas perguntas. A primeira é: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Eu não sei o que deu no apóstolo Paulo, mas certamente o discernimento de espíritos era um dom que ele possuía. E ao ver aqueles 7 o recepcionar, era 12, 12 varões. Aqueles irmãos lhe recepcionar. Ao olhar para aqueles irmãos, Paulo achou por bem questionar a fé deles. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta deles é curiosa. Nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo então faz uma segunda pergunta: em que, pois, fostes batizados? E eles respondem: no batismo de João. Paulo
dá o primeiro ensino sistemático. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Aqueles discípulos não são pessoas convertidas na sua totalidade. Ouviram e receberam batismo de João Batista, mas nada sabiam do Pentecoste, nada sabiam sobre a nova era e a nova forma de batismo cristão. Não, eles não compreendiam, eles não sabiam, e a sua conversão foi questionada por Paulo. Ora, do jeito que eles se apresentaram, Paulo questiona vocês. Vocês não estão com cara de pessoa cheia do Espírito Santo. Já pensou alguém falar isso? Olhar bem para a gente e dizer, não está parecendo crente, não. Hã? Paulo olhou bem para o tipo deles e disse, não é possível, crente? Não, peraí. Receberam o Espírito Santo? Não. Vocês foram batizados como? Batismo de João. Ah, então está explicado. Vocês ainda não têm conhecimento do Pentecoste? Vocês não sabem que agora se batiza no nome de Jesus? E a Bíblia diz, e esse texto é um dos mais questionados na teologia, e agora Paulo os batiza no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, impondo a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar línguas e profetizaram. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer, aonde não há ensino, não há conversões genuínas. Lhe digo de novo, aonde não há ensino, não há conversões genuínas. Você pode participar de um culto que lhe encha de emoção no seu coração. E de repente, no apelo, você vir para a frente, recebendo o convite do pregador ou do pastor da igreja, a fim de receber a Jesus como Senhor da sua vida. Mas não que isso significa conversão. Conversão genuína é somente após receber o ensino da palavra de Deus. Aonde há ensino, há conversões genuínas. Glória a Jesus. Aonde há falta do ensino, talvez alguém te emocionou, talvez alguém mexeu com seus sentimentos, mas se não pregou a palavra para ti, esta conversão ainda é questionada. Mas aonde há ensino verdadeiro, há conversão genuína. E a gente vive um fenômeno aí, irmãos, não sei se aqui também é uma realidade, de pessoas que congregam e não querem se batizar. Nunca se decidem por descer as águas. Paulo está claramente mostrando, vocês creem em Jesus? Cremos. Então eu vou batizar vocês já. E eles não negaram isso. Existia um pessoal congregando que todo momento de batismo nas águas, eles conseguem escapar e fugir. Isso acontece em qualquer ambiente que não tenha a palavra genuína. Mas uma vez sendo confrontado com a mensagem pregada,
As águas é o próximo passo desse crente. Glória a Jesus. Quando acontece o batismo nas águas, lá está o nome na lista para descer as águas e o nome de Jesus ser glorificado. Primeiro arrependimento, depois batismo nas águas. Mas Paulo não para aí. Batizou nas águas? Agora eu quero que vocês se ajoelhem, porque eu vou impor a mão sobre vocês. E aquilo que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecoste, vai acontecer agora em vocês. Paulo impôs as mãos e ele começaram a falar em línguas e profetizavam. Conversões genuínas, batismo com o Espírito Santo, só se houver ensino da palavra. Só se houver ensino da palavra. Parece que esse assunto está virando lenda em algumas igrejas. Antigamente Jesus batizava. Antigamente a palavra era pregada e Jesus batizava. Não precisava tanto esforço do pregador. Eu escuto isso sempre, irmãos. Hoje parece que a gente sua a camisa, coloca as mãos, pede misericórdia, ora em nome de Jesus, e não há batismo com o Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e no ambiente onde a palavra é pregada, o batismo com o Espírito Santo pode acontecer. Lembra? O apóstolo Pedro na casa de Cornélio, ele não impôs as mãos sobre ninguém, não. Enquanto pregava, caiu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Porque aonde há ensino, há batismo com o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Aonde há ensino, e eu caminho agora para o final, a transformação genuína. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olhe bem esse texto. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. A ideia aqui é de um trabalhador diário, que recebe por dia uma peça de prata. São 50.000, o montante do valor dos livros de artes mágicas. Paulo pregou tão fielmente, mas tão fielmente, que as suas informações gerou o efeito da transformação. Paulo ensinou sobre Jesus, ele é o Cristo. Paulo ensinou sobre o significado da sua morte e ressurreição. Paulo falou da regeneração, da justificação, da santificação. Paulo falou sobre escatologia, do retorno desse Jesus. Paulo falou do arrependimento. Paulo falou sobre batismo com o Espírito Santo. Paulo anunciou a nova vida guiada pelo Espírito. O resultado é que aqueles que ouviam a pregação de Paulo foi a seguinte: não queremos mais esses livros de mágica, não fazemos mais parte dessa cultura.
Não queremos mais seguir aqueles que nos ensinaram esse engano. Queremos o evangelho que Paulo prega, e trouxeram seus livros para a praça, atearam fogo naquele material, abandonando aquela antiga vida para abraçar com o Salvador. Onde há ensino, há transformação. Aonde há ensino, há renúncia impactante. Me lembro de uma senhora na igreja que dizia: pastor, eu sou crente, batizei nas águas, mas não peça para mim jogar fora os meus CDs de forró, não. Sou crente, mas eles vão ficar guardadinhos ali. Os crentes da cidade de Éfeso colocaram fogo na velha vida, irmãos. Não fazemos mais parte desta cultura. Nós agora queremos seguir a Cristo, os seus ensinamentos, aleluia, a sua palavra. Tudo quanto Paulo vem ensinando nessa escola de Tirano é o que queremos seguir. Todos os ensinamentos desta palavra nós seguiremos, e o nome do Senhor foi glorificado. Meus irmãos, há conversões falsas, conversões do tipo intelectual. Há pessoas que creem em Deus, mas não manifestam nenhuma renúncia. O apóstolo Tiago alertou: crê que há um Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Crê por crer, o diabo também crê. Mas a manifestação da transformação vai ficar evidente quando você começar a renunciar. Porque a toda a informação que você recebeu aqui e desceu aqui gerará transformação, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Transformações ou conversões falsas, que mexeram só com a mente e não com o coração. Conversões falsas do tipo de Simão em Samaria, que creu em Jesus, batizou nas águas, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Mas ele queria uma chance de ganhar dinheiro. Porque quando ele viu os apóstolos colocar as mãos sobre os irmãos, e cada imposição de mão dava-se o efeito de batismo com o Espírito Santo, o Simão mágico, que teve uma conversão falsa, disse: me dá esse poder que eu pago vocês. O seu dinheiro, disse Pedro, seja para a tua perdição, porque você não é reto diante de Deus. Conversão falsa. Assim como Ananias e Safira, que por um momento creram, batizaram-se nas águas. Atos capítulo 5, escola dominical. Vamos vender essa propriedade? Vamos. Vendemos. Oh, deu dinheiro, hein? Vamos fazer igual Barnabé. Vamos entregar uma parte à igreja, mas vamos falar que é tudo, né? Quando chegarmos lá diante do apóstolo, a gente combina: ô irmãos, e quem quer mentir, faz um combinado bem feito, né? Eu vou primeiro, guarda algumas horas, depois você vai. Eu levo uma parte e você leva outra.
E quando chega lá, e o apóstolo perguntar: foi por tanto que vocês venderam? Você confirma, hein? É tanto. Chegaram lá diante do apóstolo Pedro e confirmou-se a mentira. Vendeu por tanta propriedade? Sim, portanto, aqui está o valor. Quero entregar para a igreja. Porque encheu Satanás o seu coração. Não mentiste a homens, mas a Deus. Ai-se duro no chão, faz o sepultamento, logo chega a mulher com o mesmo combinado. Então foi portanto que vendeu, foi portanto. Aí está os pés daqueles que enterraram seu marido, e será da mesma forma, porque não mentiste a homens, mas a Deus. Conversões falsas, mas a conversão genuína, ela tem arrependimento, ela tem fé no Senhor Jesus, ela tem regeneração e ela tem renúncia. Entregue esses livros na fogueira. Você não faz mais parte dessa cultura. Agora você é seguidor de Cristo. Aonde há ensino, há milagres. Aonde há ensino, há batismo com o Espírito Santo. Aonde há ensino, há batismo nas águas. Aonde há ensino, há transformação. Aonde há ensino, tem um crescimento saudável. Fique de pé comigo, com permissão do pastor, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 20. Quero que você prepare para ler comigo. Versículo 20 já está lá no telão. Pois de tudo, hein? 3 anos de dedicação ensinando, com tantos resultados, não podia ser outro no final. Olhe lá o versículo 20. Você está pronto para ler comigo? 1, 2, 3, vamos lá? Assim escute mais um minuto. Aonde há ensino, expande-se o evangelho. Muitas conversões, muita gente batizando nas águas, e a palavra de Deus supera qualquer outra filosofia. Havia ali artes mágicas, caiu em desuso. Havia ali o templo de Diana, e ali o seu artesão Demétrio ficou preocupado. Agora essa turma da cidade parou de comprar as miniaturas de deuses. O que será da nossa profissão? Vai cair em descrédito. Pois bem, aonde é a palavra pregada, toda a cultura mundana é abandonada, e o nome do Senhor é glorificado. A palavra vai prevalecer. A palavra vai ser superior. A palavra é maior do que qualquer cultura. E se esta igreja dedicar-se ao ensino da palavra, vocês verão esses mesmos resultados. Senhores, senhoras, leve a mão no seu coração, por favor. Em algumas horas que nós, como professores, nos dedicamos em uma escrivaninha, gastamos tempo em oração, anotamos informações, você não sabe o bem que você está fazendo. Eu tenho uma palavra. Esta liderança da educação
Não abra mão desta dedicação, porque o ensino é fonte de avivamento. Eu quero, como uma palavra profética, dizer aos departamentos nesta oportunidade: enquanto você ministra uma lição, Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Enquanto você ministra uma lição, quem sabe alguém se converte de forma genuína. Enquanto você ministra uma lição, quem sabe este será o próximo candidato a descer as águas do batismo, e o nome do Senhor será glorificado. É por isso que nesta oportunidade eu oro para o Espírito de Deus te fortalecer. Você não está dando somente informação, você está produzindo oportunidade para transformação. Faça melhor. Leve a mão com alguém que está do seu lado, por favor. E nós terminamos agora, hein? Já fechei a Bíblia. Isso. Se você pode, é um momento de oração agora, de entrega. Oh Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, que sustenta esta igreja, que fortalece os meus irmãos, que dá graça à liderança desta localidade. Eu quero lhe pedir, Pai, Filho e Espírito Santo, todos aqueles que envolvidos estão neste departamento glorioso de educação cristã, Espírito de Deus, fortalece agora. Ah, Senhor, traz ânimo para o coração do meu irmão, traz graça para esse professor, para que ele ministre esta aula com graça, e que este ano, Senhor, colhemos o resultado deste ensino para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, através do poder do teu Espírito, enche este meu irmão de graça, de força, de sabedoria. Ó Senhor, o Senhor é que capacita e dá vitória à tua igreja. Ministre a bênção sobre ele, vá, ore com ele agora e por ele, ministre a bênção de Deus. Nós estamos aqui, tão aleluia, aleluia. Olha o poder de Deus através do ensino da palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Segure aí um pouquinho, segure. Permissão do anjo da igreja. Quero convidar ao altar aqueles que fazem parte do departamento da educação cristã. Professor, superintendente, você que está envolvido nesta obra de ensino. Sim, vem aqui no altar. Glória a Jesus. Todos aqui no altar, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Ótimos. Professores, monitores das crianças também. Cadê vocês? Venham para cá. Isso aí. Lindo, irmãos. Maravilhoso este momento. Glória a Jesus. Está chegando mais ali. Louvado seja Deus. Nunca, mas nunca passe no coração de vocês que vocês são agente de transformação. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas vocês são instrumento na mão dele. O agente de transformação é o Espírito de Deus. Mas precisa de um Paulo pregando. Precisa de um João ensinando. Precisa de um Pedro profetizando. Precisa de alguém organizando. Precisa de um Lucas escrevendo. O agente de transformação é o Espírito Santo, mas o instrumento é você. O instrumento é a sua vida. Deus usará a sua vida no departamento do ensino e o nome do Senhor vai ser glorificado. Confirme para alguém, por favor. Deus conta com você como um instrumento dele. Instrumento dele. Instrumento dele. Instrumento dele. Através da sua vida, o Espírito que transforma agirá por este povo e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Virem, por favor, para a igreja. Lá para frente a igreja. Comigo, por favor, levante a mão para cá. Cada um desses, desde a mais pequena classe, desde o maternal até o adulto, são instrumentos da parte de Deus. Tudo que nós devemos fazer por eles é ajudá-los em oração. Você pode fazer isso? Quando você chegar num domingo de manhã, o professor que gastou tempo em oração e em leitura da palavra está aqui para ser um instrumento da parte de Deus para a sua vida. Quando você se aproximar da escola bíblica dominical, este instrumento de Deus estará esperando o seu filho, estará esperando a sua criança, estará esperando o jovem desta igreja, estará esperando as mulheres dessa igreja, porque através do ensino haverá milagres extraordinários. Mão levantada para cá e oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, Senhor da glória, está no altar aqueles que o Senhor tem usado como um instrumento da tua graça para anunciar, para expor a tua palavra. Eu quero lhe pedir no nome de Jesus que haja graça sobre meus irmãos, cada irmã, cada irmão, cada jovem, Senhor, que se dedica ao ensino. Enche ele de sabedoria, enche ele de graça, enche ele de entendimento, Senhor. Mostre para ele que não é somente uma aula, mas é o caminho para o teu Espírito transformar pessoas da informação para a transformação, e o nome do Senhor será glorificado. A tua igreja ora neste momento, crendo que o Senhor usará-los neste ano mais uma vez para a glória do teu nome. Se você concorda comigo, levante a mão bem alto e glorifique ao Senhor. Senhores do departamento, leve um abraço uns aos outros. Diga: sigam forte, sigam como instrumentos de Deus para a glória do nome de Jesus.